Ela foi lançada pouco antes de sua irmã, em agosto de 1977. E em 2012, após realizar seu trabalho com enorme sucesso, ela já estava deixando o nosso sistema solar. Atualmente, ela está a mais de 15 bilhões de milhas de distância de nós. Eu estou falando da Voyager 2, uma das 2 naves humanas a realizar tal proeza que ainda se comunica com a Terra e que, acredite, viu, tem dito coisas que até os cientistas duvidam. Vamos junto nessa incrível viagem ao cosmos para saber o que a Voyager 2 tem descoberto quase 50 anos depois de seu lançamento ao espaço. Hoje localizada em algum canto frio e silencioso além do nosso sistema solar, onde a luz do Sol é apenas um pontinho lá no fundo, a Voyager 2 ainda fala com a Terra. Depois de nos mostrar novos mundos mais de perto, com fotos e fatos incríveis, recentemente a Voyager 2 enviou um sinal estranho e confuso que os cientistas da NASA, ainda envolvidos com a missão, não sabem explicar. E não se trata de nenhum sinal de peça danificada na própria nave, mas sim originário de algum outro lugar. O sinal sugere que a borda do sistema solar esconde algo muito antigo, complexo e, quem sabe, inteligente, fazendo os cientistas repensarem no que pode existir lá fora. Durante mais de 4 décadas, viajando a uma velocidade de 34 mil milhas por hora, a Voyager 2 forneceu atualizações constantes de suas leituras de plasma, informações de campos magnéticos e dados de raios cósmicos, além, como já falei, de imagens inéditas e exclusivas de planetas e luas do sistema solar. As Voyagers são algumas das sondas de exploração espacial mais confiáveis da NASA. Tanto é que uma delas ainda está enviando sinais. Embora faça uso de uma tecnologia altamente obsoleta, afinal ela saiu do planeta na década de 70, quando ainda nem se falava em internet, smartphones. Imagina, a Voyager 2 funcionou muito melhor do que qualquer um esperava. Recentemente, porém, algo estranho aconteceu. O departamento da NASA, responsável pela comunicação com a sonda, chamado Rede de Espaço Profundo, ou DSN, notou um problema. O sistema de articulação e controle de altitude, que ajuda a sonda a permanecer apontada para a Terra, começou a agir de uma forma incomum. Repentinamente, a Voyager 2 começou a enviar seus dados através de um computador de bordo que havia sido desligado por décadas. Aquele computador antigo não deveria estar mais em uso. E os dados que vinham através dele ficaram embaralhados e ilegíveis. De qualquer forma, o sinal da Voyager 2 continuava forte. E como estava apontada para a Terra, significa que ela não estava com problemas em sua estrutura ou antenas. Bom, se não era nenhum problema estrutural ou mecânico, o que estava acontecendo? No início parecia apenas um defeito técnico, talvez um simples mau funcionamento. No entanto, quanto mais analisavam, mais anormal a situação se tornava. Ninguém, em momento algum, havia ordenado a Voyager 2 que alterasse o direcionamento de seus dados. E ainda assim, ela o fez sozinha. Em décadas de exploração espacial, esse comportamento se mostrou inédito. Nenhuma outra sonda jamais fez algo parecido. E agora a pergunta já não era mais o que havia quebrado na sonda, mas por que e como ela ativou-se por conta própria. E para deixar ainda mais sinistro, por meio de um sistema que já estava inativo. Os cientistas continuaram com sua investigação e se surpreenderam com a descoberta. Os dados corrompidos não eram aleatórios. Eles seguiam um padrão antigo e familiar. Lembravam os primeiros comandos que a nave recebeu no lançamento, como se estivesse acessando memórias esquecidas. É possível que a sonda estivesse repetindo dados? Talvez, mas ainda não terminou. Algo mais intrigante surgiu durante as investigações. Entre os dados, quase que semelhante a um sussurro, os cientistas puderam ouvir um sinal de baixíssima frequência, repetindo-se a cada 7,4 segundos. A esse sinal intermitente, os engenheiros da NASA apelidaram de batimento cardíaco. Esse sinal não parecia com nada previamente programado para a Voyager 2. Nenhum dos componentes conhecidos da nave
podia ser apontado como fonte. Na verdade, tudo indicava que ele não vinha da sonda, mas de fora dela. Essa constatação mudou completamente o rumo da análise. Talvez não fosse um simples erro. Talvez a Voyager 2 estivesse mesmo captando algo vindo do espaço. Algo que tentava se comunicar, ou algo que estava, de alguma forma, interferindo em seus sistemas de maneira que ainda não compreendemos. Enquanto alguns especialistas cogitavam um bug de software, uma espécie de fantasma na máquina, outros discordavam. O sinal era preciso demais, constante demais. Havia algo ali, algo que até então ninguém sabia explicar. A Voyager 2 encontra-se agora a mais de 13 bilhões de milhas da Terra. Uma distância tão imensa que vai muito além do que podemos imaginar. Desde novembro de 2018, ela ultrapassou a heliosfera, a bolha protetora de partículas solares que envolve o nosso sistema, e adentrou o meio interestelar, um ambiente silencioso e hostil, repleto de raios cósmicos, gases ionizados e campos magnéticos oriundos de estrelas distantes. Atualmente, a sonda encontra-se em uma região conhecida constelação do Pavão. Qualquer sinal enviado por ela leva mais de 19 horas para chegar até as antenas terrestres da NASA. Durante sua travessia pela heliopausa, a zona caótica onde o vento solar encontra o espaço interestelar, a sonda registrou algo surpreendente. Diferentemente de uma fronteira nítida, essa região é desordenada, marcada por variações nos campos magnéticos e densidades de plasma instáveis. E foi nesse ponto que um dos instrumentos da Voyager 2 detectou um aumento repentino na densidade do plasma. Um indício claro de que havia ultrapassado os limites do sistema solar. Mas algo intrigaria ainda mais os cientistas. Um sinal incomum. Um sinal bastante incomum captado pouco tempo depois da travessia. A impressão que os cientistas tiveram é de que a Voyager 2 havia sido escaneada ou brevemente tocada por algo desconhecido. Curiosamente, a Voyager 1, que cruzou a mesma fronteira em 2012, não registrou nada semelhante a isso. Mas há um detalhe nisso, que é o fato da Voyager 2 ainda possuir instrumentos ativos, como o magnetômetro e o detector de raios cósmicos. Tais dispositivos identificam padrões sutis que alguns pesquisadores interpretam como uma possível resposta à sua presença. Será isso mesmo? Ou há algo mais que a NASA não quer divulgar? O evento ocorrido com a Voyager 2 foi classificado pelo pessoal da rede DSN como o evento V2X, que identifica a Voyager 2, ou seja, V2, e o evento em si, que não foi explicado e, portanto, recebeu a letra X como referência. Os engenheiros da DSN foram os primeiros a detectar a anomalia, uma vez que a rede está constantemente monitorando e analisando qualquer dado recebido. Rapidamente, eles perceberam que algo não se encaixava. E usando seus conhecimentos e ferramentas, algumas das quais tão antigas quanto a própria sonda, eles conseguiram restaurar a comunicação, mesmo que parcialmente. Contudo, esse estranho redirecionamento levantou uma nova questão. O que mais a DSN poderia estar perdendo? Manter contato com a Voyager 2 não é fácil. A espaçonave tem quase 5 décadas. Funciona com tecnologia bastante obsoleta. Para ler seus sinais, os engenheiros às vezes precisam confiar em software e hardware desatualizados, que tiveram que manter ou até mesmo reconstruir do zero. E some-se a isso o fato de que a Terra gira. E fica claro porque a DSN tem antenas espalhadas por todo o globo. Conforme nosso planeta gira, a rede transfere as tarefas de comunicação de um local para o outro, garantindo contato constante com nossas sondas distantes. A NASA acabou emitindo um comunicado oficial afirmando que o recente problema com a Voyager 2 havia sido causado por uma falha de telemetria. Segundo a agência, bastou redirecionar os dados por canais apropriados para que tudo voltasse ao normal. O que não foi mencionado publicamente é o que os engenheiros descobriram ao investigar mais a fundo o sinal corrompido que desencadeou o incidente. Ao recorrerem ao antigo software de comunicação da Voyager, projetado nos anos 70, os técnicos se depararam com algo inesperado.
No meio do fluxo embaralhado de dados, surgiram marcadores binários que não tinham origem terrestre, tampouco faziam parte do código original da sonda. Ao mapear esses marcadores visualmente, o que emergiu foi surpreendente. Padrões de hexágonos dentro de hexágonos, repetindo-se indefinidamente. O desenho parecia natural à primeira vista, como os padrões que vemos em colmeias ou estruturas moleculares, mas havia algo profundamente anômalo naquilo, especialmente vindo de uma transmissão entre equipamentos. Alguns engenheiros o compararam com os famosos e às vezes inexplicáveis crop circles, aqueles círculos com desenhos geométricos que surgem de vez em quando em plantações, contudo, expressos em linguagem de computador. Outros já notaram semelhanças com os fractais, aquelas estruturas matemáticas complexas que se replicam em múltiplas escalas. Nada disso é comum em transmissões espaciais. E mais intrigante ainda, eram os carimbos de data e hora dos pacotes de dados. Eles simplesmente não coincidiam com o tempo atual da Voyager. Era como se as informações tivessem sido enviadas de algum ponto diferente no tempo. Supostamente alguém da NASA teria dito que o sinal não era como uma falha, mas como uma mensagem que muda tudo. E essa declaração levantou questões ainda mais profundas. Estaríamos diante de um fenômeno natural que apenas imita traços de inteligência? Ou algo realmente inteligente estaria tentando se comunicar? Uma pequena equipe de cientistas começou a considerar uma hipótese ousada. E se o que ocorreu com a Voyager 2 não fosse uma falha técnica, mas uma forma de resposta? E se algo em algum lugar estivesse devolvendo o sinal enviado pela sonda? Eles levantaram a possibilidade de que a nave tivesse atravessado uma região na borda do sistema solar, onde os sinais poderiam ser absorvidos, transformados e reenviados em uma nova configuração. Na visão desse grupo, o código binário que parecia um erro poderia, na verdade, ser uma resposta organizada, uma mensagem. O que tornava tudo ainda mais intrigante era o fato de essa suposta resposta ter surgido a partir de um computador da Voyager que estava desligado há anos. Era como se alguma força ou entidade o tivesse reativado intencionalmente, como o início de um diálogo. E essa descoberta alimentou uma teoria ainda mais radical. Talvez a heliopausa não fosse apenas uma fronteira. Alguns cientistas começaram a chamá-la de zona de eco, um território silencioso entre dois domínios do cosmos. Segundo essa teoria, a zona não apenas absorveria sinais, ela escutaria. E quando algo como a Voyager entra, ela responde. Publicamente, a NASA manteve silêncio, no entanto, nos bastidores, a postura mudou. As comunicações da rede do espaço profundo foram reforçadas. Cientistas que trabalhavam na análise dos dados da Voyager foram redistribuídos repentinamente, enquanto pesquisadores independentes receberam orientações para não divulgar suas descobertas. Em março de 2025, a NASA fez um anúncio discreto. Havia desligado 2 instrumentos científicos da Voyager 2 meses antes. O desligamento do instrumento de partículas carregadas de baixa energia e do instrumento de ciência de plasma foi justificado como uma medida para economizar energia e prolongar a vida da sonda. Os críticos se perguntam por que a NASA desligaria sistemas ainda em funcionamento e que, graças a eles, foi possível detectar a saída da sonda da heliosfera. Não seria agora o momento ideal para mantê-los em funcionamento? Os mesmos críticos ainda sugerem que a NASA esteja ocultando alguma coisa. Eles apontam para atrasos anteriores na liberação de dados durante eventos incomuns e especulam se a Voyager 2 poderia ter captado algo inesperado. Um sinal ou uma anomalia energética fora dos padrões conhecidos. A teoria é simples. Diante de algo que pudesse gerar alarde, a NASA teria preferido silenciar os sensores em vez de lidar com a reação. Será? Além disso, em 2013, a agência conseguiu usar energia de backup para prolongar a missão. Então, por que não adotar estratégia similar agora, em vez de encerrar instrumentos tão cruciais? Bom, a questão que fica não é o que exatamente motivou essas escolhas e o que mais poderia estar acontecendo a bordo da Voyager
Será que estamos sendo observados e a NASA esconde isso do público? Quem viver, verá. Até a próxima.